Olá, meus amigos. Hoje iremos aprender acerca do circuito elétrico. Circuito elétrico é um caminho em que as cargas elétricas percorrem durante o seu movimento, não é? E podemos encontrar dois tipos de circuito: circuito em série e circuito em paralelo, não é? Mas também encontramos um tipo de circuito que é circuito misto, que é a junção do circuito em série e circuito em paralelo. Mas hoje iremos aprender acerca do circuito em série e circuito em paralelo, não é? Vamos. Circuito em série. Em série, não é? A figura do circuito em série, meus amigos, será essa, não é? Para fácil percepção, não é? Não é? Não montamos resistência 1, resistência 2, resistência 3 e o I significa intensidade, o U significa diferença de potencial ou a tensão, não é? E no circuito em série, a figura ou o circuito, não é? Nunca se cruza, ou melhor, bem que estão a ver aqui, não é? Então, vamos tirar as forças que atuam nesse circuito, não é? Temos resistência, temos a intensidade, temos o que é a diferença de potencial. Mas no circuito em série, a intensidade é sempre constante, não é? A intensidade é a mesma, a intensidade não varia, não é? A intensidade é constante, é permanente. Então, intensidade 1 será igual a intensidade 2, intensidade 2 será intensidade 3, assim sucessivamente, não é? Vamos ver. A intensidade é constante. A intensidade é constante, não é? E quando falamos da diferença de potencial, a diferença de potencial total é igual à soma das diferenças de potenciais que podemos encontrar aonde? Na nossa figura, não é? Diferença de potencial 1 mais diferença de potencial 2 mais diferença de potencial 3, que é a soma total das diferenças de potenciais que podemos encontrar na nossa figura, não é? Então, quando estamos a falar da resistência total é a soma das resistências que podemos encontrar na nossa figura. A nossa figura apresenta quantas resistências? Apresenta a primeira resistência, a segunda resistência, a terceira resistência, não é? Então, será a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3, não é? São essas fórmulas que podemos usar para calcular o circuito em série, não é? Agora vamos falar do circuito em paralelo, não é? Circuito em paralelo. Circuito em paralelo, meus amigos. Paralelo, circuito em paralelo, não é? Bem como podemos ver e perceber melhor a figura do circuito em paralelo, não é? As retas aqui se cruzam, não é? Essas letras paralelas se cruzam, é por isso chamamos de circuito em paralelo. Temos resistência 1, resistência 2, resistência 3, não é? E aqui podemos encontrar a nossa intensidade e aqui podemos encontrar a nossa diferença de potencial, não é? E cá já veremos as nossas forças, não é? Quais são as forças que atuam aqui na nossa resistência, não é? Temos a intensidade que atua por aqui, intensidade 1, vamos chamar de intensidade 2, vamos chamar de intensidade 3, não é? Temos a nossa diferença de potencial K, não é? E agora vamos ver qual é a forma para calcular a diferença de potencial, não é? A diferença de potencial na resistência em série e na resistência em paralelo, a diferença de potencial na resistência em paralelo é sempre constante, não varia, é a mesma. Então, a diferença de potencial 1 mais diferença de potencial 2 mais diferença de potencial 3 mais diferença de potencial 4 mais diferença de potencial 5 é a mesma, é constante, não muda. Então, será é constante 1 mais a diferença de potencial 3 é constante, sucessivamente, não? Então, a diferença de potencial aqui é constante,
na resistência em paralelo, não é? E a intensidade é a soma da intensidade que podemos encontrar no nosso circuito. Qual a intensidade podemos encontrar no nosso circuito? Podemos encontrar a intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3. Então, uma intensidade 1 mais intensidade 2 mais intensidade 3, não é? Então, para calcular a resistência total, não é? A resistência total da nossa figura ou do nosso circuito, não é? Encontramos o quê? A resistência total seria o inverso, não é? Vamos ver melhor na forma que será 1 de resistência total, não é? Então, seria a soma das resistências totais que podemos encontrar na figura, mas no seu inverso, por isso que calculamos 1 em cima, não é? Resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3, não é? São essas fórmulas ou forças que atuam na resistência em série e em paralelo. E para poder calcular essa resistência podemos usar essas seguintes fórmulas, não é? Onde a intensidade é amperes, não é? O seu SI, Sistema Internacional, a sua unidade no Sistema Internacional de intensidade é amperes, não é? E da resistência, a sua unidade é ohm, não é? E quando estamos a falar da diferença de potencial, TDP, né? A sua unidade no Sistema Internacional é volts, não é? São essas unidades que podemos usar para designar a intensidade, resistência e a DDP, que é a diferença de potencial. Muito bem, terminamos já a aula de hoje, não é? Na aula seguinte podemos já ter alguns exercícios, né? Para quem queira ter acesso aos exercícios, pode ir lá bem colocar e comentar e que nós resolvermos esses exercícios para fácil percepção.